amigo, minha amiga. Eu sou o Bispo Renato, eu sou da Igreja Nação de Deus, aonde nós buscamos a restaurar a vida, transformar a vida, tirar jovem das drogas, da prostituição, do adultério, tirar as pessoas da enfermidade, tentar resolver através da fé a vida das pessoas, nos seus relacionamentos, nos seus casamentos. Bom, enfim, a Igreja Nação de Deus é uma igreja que trabalha para restaurar a vida, buscar a transformar a vida em nome do Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui para dizer para você que Deus tem um propósito para você e que Deus não fez ninguém para sofrer. O Senhor Jesus não fez ninguém para sofrer. Na verdade, quando o Senhor Deus criou o homem, e criou a mulher, os animais, toda a natureza, Ele criou para que fossem perfeitos e para que tivessem vidas, e vidas abençoadas. Só que, por causa do pecado, o homem perdeu essa comunhão com Deus, perdeu essa presença do Espírito Santo e começou então a pagar preço, e preço muito alto. E com isso, nós temos hoje aí problemas seríssimos na sociedade, onde só pela fé a gente realmente consegue resolver. Nós temos aí problemas seríssimos com doenças, que agora é AIDS, é câncer, é a diabetes, a própria lepra está voltando e outras doenças que têm aparecido, que a medicina ela já não consegue mais resolver. Mas por quê, bispo? Porque tem coisas que é espiritual, totalmente espiritual. Então, o Senhor Deus, sabendo disso, porque as enfermidades vieram através do pecado, Ele enviou o Senhor Jesus. Ele enviou o Senhor Jesus para dar a sua vida por nós, para nos tirar as maldições, tirar as enfermidades, onde está em Isaías, capítulo 3, versículo 4 em diante, versículo 3, 4, 5 ali, o nosso Deus, Ele diz que levou sobre Ele as nossas maldições e sobre as suas pisaduras nos sarou. Bom, nós temos essa palavra abençoada para transformar a nossa vida. Mas, para que essa palavra, ela de fato aconteça na vida de uma pessoa, requer dessa pessoa uma entrega, uma obediência. E é isso que eu quero hoje falar para você. É sobre isso que eu quero falar contigo. Há solução para a sua vida. Há solução para os seus problemas. Talvez você esteja aí acamado, me assistindo, e dizendo, bispo, como que eu vou resolver isso? Os médicos, as medicinas já dizem que não tem mais jeito. E o Senhor diz que há jeito. Sim, o Senhor Jesus falou que levou sobre Ele todas as tuas maldições e sobre as pisaduras dele te sarou. O Senhor Jesus falou que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Mas requer alguns sacrifícios, requer entrega de cada um de nós, meu amigo, minha amiga. Não adianta só eu ter o conhecimento bíblico se não botar em prática, se não for obediente. Então essas palavras, esse ato do Senhor Jesus de levar sobre Ele todas as maldições e sobre as pisaduras de Sará, acontece na vida daqueles que obedecem, que praticam a sua palavra, que guardam os seus mandamentos. E é sobre isso que eu quero falar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, se você tiver em mãos. Em 1 Reis, capítulo 2, 1 Reis, capítulo 2, o Senhor Deus deixa muito claro essa palavra que eu estou te trazendo de obediência, de praticar. Tinha um rei chamado Davi, que provavelmente você conhece, que está em 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Davi estava nos seus dias, chegando a sua velhice total, chama o seu filho Salomão, e ali começa então a instruir Salomão, para que Salomão
viesse ter uma vida abundante. Interessante que Davi não chamou Salomão para dar a ele a riqueza. Davi não chamou Salomão para pegar as suas riquezas e dar para ele. Não. Davi chama Salomão e instrui Salomão no caminho que ele deve andar. Então, Davi começa dizendo o seguinte: olha aqui, Salomão, guarde os preceitos de Deus, guarde a palavra do Senhor. Salomão, olha, não esqueça dos caminhos do Senhor, porque Deus, se você guardar os mandamentos, se você guardar o caminho do Senhor, Deus vai prosperar tudo que você fizer. E aonde você for, Deus vai prosperar, Salomão. Então, meu amigo, minha amiga, nós podemos ver nessa palavra que Davi começa a instruir Salomão no caminho de Deus, no caminho que ele deve andar, nos mandamentos do Senhor. Se tu guardares, Salomão, se tu, olha, praticar essa palavra, se não se desviar desse caminho, tu vai prosperar em tudo que você fizer. E detalhe, Salomão, aonde você for. Então, meu amigo, minha amiga, o grande trampolim para o milagre, para as promessas de Deus acontecer na vida de uma pessoa, está em guardar o mandamento, está em praticar o mandamento, obedecer o mandamento. Só que muitas pessoas não querem obedecer. Muitas pessoas não querem fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas querem fazer as suas próprias vontades. Nós temos pessoas dentro da igreja que fazem a obra, que são pessoas íntegras, que são pessoas dedicadas à obra do Senhor, que temem a Deus, mas a sua vida é destruída. A sua vida financeira é destruída, a sua saúde é destruída, o seu relacionamento é destruído. E ela é uma pessoa que vive no altos e baixos da fé. Um dia está bem, um dia está mais ou menos. Um dia está ruim, um dia está bem, um dia está mais ou menos. Ela não tem uma sequência de fé. E aí, meu amigo, minha amiga, entra a palavra que está em Tiago, que diz o seguinte, que o diabo, os demônios, creem em Deus e treme. Mas não só por isso deixaram de ser desobedientes. E nem só por isso deixaram de ser demônio. Então, meu amigo, minha amiga, a minha preocupação hoje está com a vida das pessoas que estão dentro da igreja, que estão se perdendo, conhecendo a Bíblia e estão caminhando para o inferno. Pessoas que têm um espírito demoníacos. Demoníacos, porque a vida delas é como de demônios, que tremem, que têm medo, que creem em Deus, mas não deixa de ser desobediente e não deixa de ter uma vida destruída. Então, Davi disse para Salomão, Salomão, você vai conquistar as suas riquezas, mas se você for obediente à palavra de Deus. E aí está, meu amigo, minha amiga, você é um ser inteligente. Você é um ser inteligente. Você está olhando para a sua vida agora, nessa pregação, e você está dizendo, puxa vida, peraí, ô Bispo Renato, realmente o que o senhor está falando tem acontecido. Eu tenho sido um religioso, eu tenho sido uma pessoa religiosa, eu tenho estado dentro da igreja, faço a obra de Deus, sou um diácono, uma diaconisa, uma obreira, um missionário, bom, enfim, eu sou um obreiro do Senhor, mas a minha vida, o meu casamento, a minha vida financeira não tem tido resultado. A minha saúde só anda debilitada. Tudo o que acontece comigo dá errado, pô. Meu amigo, minha amiga, a Bíblia diz, o Senhor Jesus falou que quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Então, se a sua vida não tem andado, é porque falta algo em você. Porque se você começar a dizer que você está no deserto porque Deus te botou, que você está passando por prova porque Deus está te colocando, que Deus está te provando, que Deus está fazendo da sua vida uma vida de cobaia, então você está afrontando a Deus,
você está agredindo o Espírito Santo, dizendo que ele é mentiroso. Porque o próprio Senhor Jesus disse que ele veio para te dar vida e para te dar em abundância. E ele mesmo disse: clame a mim na hora da tua angústia, me invoca, que eu te ouvirei e tirarei o seu fardo pesado. Então, nosso Deus, ele não é o Deus que bota fardo, ele não é o Deus que põe no deserto, ele não é o Deus que põe enfermidade, ele não é o Deus que põe contenda no casamento. Pelo contrário, ele é o que tira. Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, olha, sai desse comodismo espiritual. Há uma promessa. O Senhor Jesus, ele fez uma promessa. Ele disse: eu vou para que eles tenham vida e tenham abundância. Mas se você continua sendo desobediente, então o espírito que você tem é o espírito do diabo, de rebeldia. Porque quem foi desobediente na Bíblia? Quem não quer obedecer a palavra de Deus? Quem anda murmurando contra Deus? Quem anda desfazendo de Deus? Não é o diabo? Não é Satanás? Então, meu amigo, minha amiga, se você está nessa situação, então você tem que começar a mudar as suas atitudes. Por quê? Porque senão pode Jesus voltar agora e ser muito tarde para você. Ele disse: enquanto há vida, há esperança. E hoje é o dia da tua esperança. Hoje é o dia do teu milagre. Hoje é o dia que o Senhor separou para mudar a sua vida, para transformar a sua vida. Mas para isso, você tem que começar a obedecer a palavra de Deus. A minha maior preocupação no Evangelho é que as pessoas usam de sensacionalismo no altar, de sensacionalismo na pregação, para levar as pessoas a uma sensação de bem-estar, mas não há transformação nenhuma. Nós não vemos Paulo pregando assim, Pedro, Tiago, Lucas, João e todos os outros, até o próprio Senhor Jesus. Nós não vemos esses homens ficar falando em línguas em pregações. Nós não vemos esses homens dando cambalhota. Nós não vemos esses homens fazendo um monte de coisa no púlpito para levar as pessoas a um momento de emoção, mas sim a uma pregação direta, verdadeira e objetiva. O Senhor Jesus disse: olha, vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ponto. Ele não fez mais nada do que dizer: venha. E quando uma pessoa realmente vai até Jesus, ela requer os milagres de Deus. De repente você está aí numa igreja onde as pessoas fazem um monte de coisas para chamar a sua atenção, e você está presa a uma religião, presa a um sensacionalismo, mas a sua vida não tem mudado, a sua vida não tem transformado. E olha, meu amigo, minha amiga, escuta bem o que eu vou lhe falar. O Senhor Jesus falou que muitos seriam chamados, mas poucos escolhidos. Eu lembro agora de uma palavra muito forte, eu preguei isso ontem na igreja, quando Deus escolheu Gideão para expulsar os amalequitas, os medianitas, os povos dos orientes, né? Todos os inimigos que vieram contra ele. Gideão tinha 32 mil homens. 32 mil homens. E Deus disse: Gideão, são muitos esses que estão aí. Então o que você vai fazer, Gideão? Você vai sussurrar no ouvido dessas pessoas. Você vai sussurrar no ouvido deles e vai dizer assim: ó, os tímidos, os medrosos e os covardes, volte para casa. Meu amigo, minha amiga, olha, eu acho, não tenho muita certeza, porque essa contagem a gente não tem muita certeza dela, mas uns 30 mil homens voltaram. Só que Deus olhou e disse: Gideão, ainda sobraram muito, sobraram 2 mil. E então Deus falou assim: Gideão, leve esses homens para beber água. Aqueles que beberem água como cão, esses, Gideão, é que vão contigo. Meu amigo, minha amiga, 1.700 homens largaram a espada, se desbruçaram na água, no rio, para beber água.
Mais 300 com a espada na mão, bebendo água, que nem um cão, olhando, pronto para a batalha. Então Deus disse: Gideão, esses vão contigo. Meu irmão, minha irmã, cuidado. Deus está peneirando, Deus está passando a peneira. E olha, Jesus está voltando. E muitos vão ficar, porque estão vivendo uma fé emotiva, uma fé emocional, uma fé humana e não uma fé sobrenatural, que transcende a razão humana, que leva a pessoa a acreditar no impossível, que leva a pessoa a não desistir da fé, que ela não aceita a derrota, que não aceita a enfermidade, que leva a pessoa a não aceitar uma destruição no lar, que não leva uma pessoa a aceitar a miséria da vida dela. Meu amigo, minha amiga, essa é a fé que o Senhor Jesus busca no meio de nós. Amém? Uma fé determinada, uma fé direta, uma fé objetiva. Porque o Senhor Jesus falou que se nós crermos, se nós de fato crermos na palavra de Deus, fluiria de dentro de nós rio de água viva. Olha, cuidado com esses pregadores que faz você carregar fardo igual mula. Igual mula. Que andam revelando um monte de coisas. Deus está me revelando que tem uma cova na sua frente. Deus está me revelando que esse homem que está contigo não é seu, que ele vai te dar um homem de Deus para você, que essa mulher não é sua, que isso, que aquilo. Estou revelando um monte de coisa de Satanás, em vez de pregar simples e objetivamente a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: os tímidos, os covardes, os medrosos não herdarão o reino do céu. Se você não luta pelo seu casamento, se você não luta pela sua vida financeira, se você não luta pela sua saúde, bom, enfim, se você não luta, então você está relacionado no meio dos covardes, dos tímidos e dos medrosos. Pô. Tem muito crente endemoniado, que crê em Deus, que acredita em Deus, que treme, mas são desobedientes à palavra. Estão fazendo as suas próprias vontades. O Senhor Jesus disse: olha, negue a você mesmo. Negue a você mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Então, você tem tudo para arrebentar. Tem tudo. Talvez essa palavra não te agradou. Talvez essa palavra, ela te incomodou. Mas sabe por quê? Porque Jesus hoje está fazendo uma libertação na sua vida. Porque Deus está mostrando para você que o Espírito que estava sobre a sua vida não era o dele. Porque o Espírito dele, a Bíblia diz que aonde há o Espírito Santo, ali há paz. E quem tem o Espírito Santo vence. Você tem vencido? Hã? Você tem vencido? Ou você tem sido vencido? Porque a Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo vence o mundo. Amém? Hoje é o dia do seu milagre. Eu sei que você deve estar aí pensando: poxa, bispo, mas aí o que eu faço? Obedeça a palavra de Deus. Seja servo e não senhor, pô. Seja servo e não senhor. Não seja como esses hipócritas. Oh, meu Deus, eu entrego minha vida nas tuas mãos, e continua fazendo tudo que eles mesmo assim desejam, e não a vontade do Senhor. Entregue teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Que Deus te abençoe. Em o nome do Senhor Jesus.